continuar louvando ao Senhor pela leitura da sua santa palavra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 1 a 12. Aleluia. Atos 25, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler juntos em oração. A palavra de Deus não é letra que mata, é letra que dá vida. É palavra viva e eficaz, porque essa palavra é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor então, lendo juntos, e depois do versículo 12, vamos entrar em oração, invocando o nome do Senhor. Atos 25, do 1 ao 12, juntos. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Aleluia. Glória a Deus. Nesse texto do livro dos Atos dos Apóstolos que nós lemos hoje, iniciando o capítulo de número 25, lembrando que nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, texto por texto, desde muito tempo, ainda antes da pandemia. Estão lembrados? Quem nos acompanha, nós não paramos durante a quarentena da pandemia e continuamos neste livro e vamos nele, pela graça do Senhor, até o final,
até o capítulo 28. Hoje nós entramos no capítulo de número 25. E como esse livro agora ele está assim assumindo um contexto mais histórico, a maioria dos versículos estão narrando uma história, e nesse caso a história agora das prisões do apóstolo Paulo e dos inquéritos que ele, como prisioneiro, teve que enfrentar, e diante de autoridades religiosas e de autoridades civis, ele confessou a sua fé em Cristo Jesus. Aleluia! Nestes primeiros 12 versículos que nós lemos hoje aqui, do capítulo 25, nós extraímos um tema, um único tema, para que essa noite sejamos nesse tema alimentados na palavra de Deus. E esse tema é esse que você vai repetir depois de mim, diga: inocência espiritual. Glória a Deus. Esse é um tema muito importante, que talvez você nunca tenha ouvido falar por aí. O que é a inocência espiritual? É o que nós ganhamos de Jesus com o perdão dos nossos pecados. Éramos culpados. Jesus tomou sobre si a nossa culpa e recebeu em nosso lugar o castigo por essa culpa, para nos conceder inocência espiritual. Sermos diante de Deus inocentes, usando outra palavra bíblica, sendo diante de Deus inculpáveis. Amados, a culpa é um grande peso. A culpa é um peso de toneladas, pesando e oprimindo a alma de pessoas que não receberam ainda o perdão de Deus. O perdão de Deus, a recepção do perdão de Deus, receber o perdão de Deus, não é algo religioso, um ritual religioso. É um verdadeiro milagre na vida de um pecador, merecedor de condenação, quando ele recebe a graça, quando ele recebe Jesus e ele experimenta a leveza espiritual de ser inocente diante de Deus, de não ter mais culpa diante de Deus. É uma tremenda libertação. O perdão de Deus é a libertação da culpa. Esse mundo é lotado de gente oprimida, de gente possuída, de gente deprimida, de gente doente, porque o peso da culpa está na alma. A salvação em Cristo Jesus traz um sentimento de inocência espiritual tão grande que cura a nossa alma de todo peso. A nossa alma fica leve, a nossa alma repousa, a nossa alma descansa de todos os anos em que nós carregamos o peso da culpabilidade. E foi por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que as pessoas estão fazendo no mundo
numa falsa e ilusória busca pela felicidade, buscando alegrias no mundo, buscando alegrias nos prazeres do mundo, buscando alegrias nos entorpecentes, no alcoolismo, na droga, na promiscuidade sexual, essa felicidade, essa alegria que as pessoas procuram nas músicas do mundo, nos shows do mundo, nas festas do mundo, essa alegria que elas procuram nada mais é do que uma fuga inconsciente do peso terrível que elas carregam dentro delas, porque são culpadas diante de Deus. E quando um pecador sem salvação, sem Cristo, começa a entender que nada do que ele faça, que nada do que ele busque o alivia dessa opressão da culpabilidade, muitos tiram a própria vida. Essa é a causa de muitos suicídios no mundo. As pessoas que se suicidam são aquelas que não estão mais se aguentando, não aguentam a si mesmas, já fizeram de tudo para buscar um alívio interior, mas só encontraram falsos alívios, só encontraram remédios que não curam, e cansadas disso, debaixo de opressão, elas se matam. A alma não suporta o peso da culpabilidade. Quando Jesus Cristo entra numa vida, esse peso é dissolvido, é substituído por uma leveza tremenda que nós chamamos de inocência espiritual. É maravilhoso sentir diante de Deus. Ainda que haja homens, sempre vai haver homens no mundo querendo nos culpar de alguma coisa. Satanás estará sempre querendo usar pessoas para voltar a lançar sobre nós alguma culpabilidade. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e nada supera este sentimento, essa experiência de leveza espiritual, de inocência espiritual, que só Jesus nos dá. Só Jesus. Não é religião, não é denominação, é Jesus, é a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Estou falando para vocês sobre essa maravilhosa pessoa, a pessoa de Jesus. Ele está bem aqui agora. Ele está bem aqui agora. Jesus está aqui agora. Jesus está aqui agora. Será que você tem Jesus aí? Jesus, estou dizendo que Jesus está aqui agora. Jesus está aqui agora. O que você precisa não é dinheiro, não é bens, não é terras, não é casas, não é carros, não é alegrias do mundo, não é felicidade do mundo. Você só precisa de Jesus. E fora dele, você não tem nada, a não ser um peso horroroso, oprimindo a sua alma. Só Jesus traz esse sentimento precioso, indescritível. Quem tem, por mais que fale como eu estou tentando falar, não consegue explicar, não consegue se fazer entender. Só quem experimenta a leveza espiritual de Jesus, a inocência espiritual. Esse é o tema que nós lemos aqui dentro. Já vamos ver aonde ele surge aqui nesses 12 versículos. Esses 2 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos aí, 25 e 26, como o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro histórico, esses 2 capítulos narram a história do período em que
um homem chamado Festo, que era um governador romano, estava governando em nome do Império Romano, em nome como representante da autoridade máxima do Império Romano, que era o César, tá? O imperador romano César, o rei de Roma, estava governando. Festo estava governando uma província, uma região de Israel, tá? Uma região de Israel, cuja principal cidade era a cidade de Cesareia, uma cidade que fica localizada em Israel, às margens do mar Mediterrâneo, onde tem um porto, de onde as pessoas saem para ir para a ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo. Ali o porto de Cesareia, a cidade de Cesareia, ao redor da cidade de Cesareia, outras cidades, uma região que era governada aqui até o capítulo 24 por um governador chamado Félix. Foi esse governador chamado Félix que recebeu o apóstolo Paulo prisioneiro aqui em Cesareia. E Paulo ficou 2 anos preso até que o governador Félix terminou o seu mandato e começou o mandato do novo governador romano, Festo. Por isso esse nome aí, diga Festo. Não é festa, hein? Alguém pensou, o pastor errou ali, era festa, ele colocou festa. Não, é Festo. Festo era o nome desse governador romano que sucedeu o governador Félix. Então, esses 2 capítulos narram a passagem do apóstolo Paulo aí, na prisão de Cesareia, durante o governo deste governador romano chamado Festo. Esses 2 capítulos estão divididos assim, ó, do capítulo 25, versículos 1 a 12, que é o que nós lemos hoje. O apóstolo Paulo compareceu perante o tribunal, onde a principal autoridade nesse tribunal era esse governador Festo. Por isso o texto que nós lemos tem esse título, repita, perante Festo. Paulo comparecendo perante Festo. E depois que Paulo, ao comparecer perante Festo, e Festo, esse governador Festo, ameaçou entregar Paulo aos judeus, se fizesse isso, os judeus matariam Paulo. Então o apóstolo Paulo, que como cidadão civil, ele era um cidadão romano, ele tinha cidadania romana, ele apelou para o tribunal maior do Império Romano, que era o tribunal de César. Como que dissesse para o governador Festo: olha, excelentíssimo governador, eu quero ser julgado pelo rei. Eu quero ser julgado no tribunal lá de Roma. Eu quero ir para Roma e ser julgado em Roma, porque eu sou um cidadão romano. Então Paulo usou essa credencial, e essa credencial lhe deu o direito de apelar para o tribunal de César. Enquanto tudo era decidido ainda, por esses dias, por aquele tempo, o imperador romano chamado Agripa, o rei Agripa, veio visitar Israel e estava passando pela província de Cesareia, e o governador Festo falou para ele sobre Paulo, e Agripa quis ouvir Paulo. Por isso, do capítulo 25 aqui, do versículo 13 até o versículo 26, até o capítulo 26, versículo 32, o título é, diga, perante Agripa. Paulo comparecendo diante do rei Agripa. Olha que interessante, Porque esses nomes aparecem aí, às vezes você não sabe o que é. Esse rei aí, Agripa, o nome dele era Herodes Agripa II.
O pai dele foi o Herodes Agripa I. E o avô dele, o pai do pai dele, foi o Herodes Antipas. Herodes Antipas teve um encontro pessoal com Jesus. Quando Jesus foi entregue pelos judeus, na época de Jesus, agora bem antes de Paulo, na época dos evangelhos, quando Jesus foi preso pelos judeus, e os judeus levaram para Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia. Quando Pôncio Pilatos soube que Jesus vinha de Nazaré da Galileia, lembrando que Herodes Antipas foi o fundador daquela região toda ali da Galileia e daquelas cidades da Galileia. Então, sabendo que naqueles dias que Jesus foi preso, Herodes estava passeando em Jerusalém, estava na cidade de Jerusalém, Pilatos mandou levarem Jesus a Herodes Antipas. E quando Jesus chegou diante de Herodes Antipas, Herodes ficou pedindo para ele fazer um milagre para ele ver. Ele queria ver Jesus fazendo um milagre. Faz um milagre aí para eu ver, para eu poder assistir. Jesus não disse nada para Herodes. Jesus nem sequer levantou a cabeça para olhar para ele. Então Herodes fez pouco de Jesus, e para zombar de Jesus, Herodes tirou a sua capa real, a sua capa real vermelha de seda, e colocou nas costas de Jesus. Você é rei, então você precisa de um manto real, e vestiu Jesus com um manto de seda. E esse manto então acompanhou Jesus de volta para Pilatos, e este manto de seda foi arrancado de Jesus para ele ser castigado, chicoteado. Depois que ele foi chicoteado, todas as feridas no seu corpo, os soldados romanos colocaram de novo o manto de seda, e a seda grudou nas feridas de Jesus, que ele havia sido chicoteado. E com esse manto ele foi carregando a sua cruz depois até o Monte Calvário. Quando chegou no Monte Calvário, esse manto de seda que Herodes deu para ele estava grudado nas feridas, e os soldados arrancaram, reabrindo as feridas de Jesus, e depois sortearam entre os soldados esse manto. Está vendo como esses aspectos históricos são importantes para a gente saber? Esse Herodes Antipas teve um encontro com Jesus, mas nesse encontro que ele teve com Jesus, não teve conversão. Tem muita gente que tem encontro com Jesus, mas não tem conversão. É como Herodes Antipas. E como ele não teve conversão, nem ele converteu, nem a sua família, nem o filho que ele teve depois, que se tornou o Herodes Agripa I, e nem o neto que ele teve depois, que foi esse Agripa, Herodes Agripa II. E esse Herodes Agripa II aí, ele tinha duas irmãs, Drusila e Berenice. Drusila se tornou judia e se tornou a esposa do governador Félix, que veio antes de Festo em Cesareia, e que esteve também no encontro com o apóstolo Paulo, e Paulo pregou para eles aquilo que nós vimos na semana passada, sobre o juízo de Deus. E Drusila nunca se converteu, e nem Félix, mesmo ouvindo o apóstolo Paulo pregar para eles. E agora o Agripa II vai estar aí diante do apóstolo Paulo, e esse Agripa é casado com a própria irmã Berenice. No Império Romano havia muitos casamentos incestuosos, irmão se casando com irmã,
para não trazer ninguém estranho para o Império Romano e para a sua descendência. Ele tinha duas irmãs, Drusila se casou com Félix e ele se casou com a outra. Casou-se com a própria irmã Berenice e os dois estavam aqui para ouvir a pregação do apóstolo Paulo, mas também não se converteram. Paulo perante Agripa. Então, esses dados históricos aí, para vocês saberem de tudo que aconteceu naquela época e entenderem o ambiente onde o apóstolo Paulo anunciou o evangelho de Cristo Jesus e deu ali o seu testemunho. O texto que lemos hoje, Paulo perante Festo, tem duas pequenas partes. Do versículo de 1 a 5, diga: Festo em Jerusalém. Assim que Festo assumiu o governo da Cesareia, ele foi para Jerusalém, talvez se avistar com o governador da Judeia, né, porque a Judeia era a principal, Jerusalém ficava na principal província da Judeia, e Cesareia era uma província subserviente à província de Jerusalém. Então Festo esteve ali, e quando ele esteve ali, os judeus vieram para ele e disseram: aqui tem um preso lá na Cesareia que nós queremos que ele seja julgado por nós, pelo tribunal judeu, porque se for julgado pelo tribunal judaico, claro que Paulo, assim como Jesus, iria ser morto. E Festo falou: não, eu assumi agora e não vou trazer Paulo aqui para vocês não, eu vou para lá, vou assumir lá o meu posto em Cesareia, e quando eu tiver ido, se vocês querem acusá-lo de alguma coisa, compareçam lá perante o meu tribunal. E aí então, do 6 ao 12, diga: Festo em Cesareia. E quando então os judeus chegaram com todas as acusações contra Paulo, e Festo abriu o tribunal, governou o tribunal, né, de inquérito contra o apóstolo Paulo, tudo isso que nós lemos dos versículos de 1 a 12, eu trouxe um versículo que foi o que Paulo disse diante de Festo e de todos que ali estavam. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Desse versículo eu extraí esse tema, inocência espiritual, porque a inocência espiritual que nós ganhamos na obra da salvação produz em nossa vida uma coisa que se chama, repita depois de mim aí, consciência limpa. A inocência espiritual produz consciência limpa. Nós ganhamos de presente, no ato da nossa conversão, ganhamos de presente uma inocência espiritual que não merecíamos, porque nós éramos culpados. Mas como Jesus levou a nossa culpa, nos presenteou. Presente é graça, por isso a salvação é pela graça. Nos presenteou com uma inocência espiritual, né? E nos deu, como resultado dessa inocência espiritual, consciência limpa. Para que daí em diante, do ato da nossa conversão em diante, nós mantenhamos consciência limpa, mantenhamos inocência espiritual. Quando a mulher adúltera, apanhada em flagrante ato de adultério, foi levada pelos religiosos até Jesus, João capítulo 8, para ser apedrejada, ao invés de ser apedrejada,
ela recebeu o perdão de Jesus. E ao receber o perdão de Jesus, ela recebeu inocência espiritual, ela recebeu consciência limpa, e Jesus disse para ela: agora vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Repita isso. Jesus não disse isso só para aquela mulher, ele disse isso para todos nós. O pecado suja a consciência e o pecado destrói o sentimento de inocência espiritual. E a pessoa passa a ser agora um crente que não está experimentando esse sentimento de inocência espiritual. Um crente que está com a consciência suja porque andou pecando. Andou pecando contra aquele que lhe havia perdoado. Andou pecando contra aquele que por ele foi crucificado. Foi infiel àquele que foi misericordioso para com ele. Como alguém tem coragem de trair Jesus, depois que ele nos lavou dos nossos pecados, ter coragem ainda de voltar ao pecado? Não existe essa chance. O que Jesus ordena no ato da conversão de cada pecador convertido é: agora vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Isso significa, em outras palavras, agora vai e santifique a sua vida. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. O ladrão que foi perdoado na cruz do Calvário, ao lado de Jesus, ele teve muito pouco tempo para se santificar. A conversão dele foi ali, quase no final da sua vida. E isso é uma coisa rara. Conversão no fim da vida é coisa rara. A maioria das pessoas que tiveram encontros com Jesus, como Herodes Antipas, que ouviram a palavra de Deus, como Félix e Drusila, como Agripa e Berenice, e não se converteram depois de ter encontros com o Evangelho, em confrontos com a palavra de Deus, alguém que lhes pregou a palavra de Deus, e não houve conversão, é muito difícil que haja uma conversão na hora da morte. Quando isso acontece, é caso raríssimo. Uma conversão na hora da morte é caso raríssimo. Porque quando chega na hora da morte, a pessoa está trazendo da sua vida todo o peso de resistência que ela teve contra a palavra de Deus. Todo o peso. É muito raro. O que aconteceu com o ladrão e que somente Lucas cita, Mateus não, Marcos não e João não. Inclusive Mateus e Marcos dizem que os dois ladrões blasfemavam contra Jesus. Mas Lucas recebeu esse testemunho e colocou por escrito no Evangelho que um dos ladrões ali foi convertido. Aquele ladrão convertido na cruz, ao lado de Jesus, e que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão
mesmo crucificado, como um ladrão, e ele foi crucificado por ser de verdade um ladrão, de verdade ele roubou, de verdade ele cometeu crimes, mas Jesus o perdoou ali. E naquele momento, aquele ladrão, para os últimos momentos de sua vida, porque naquela cruz ele morreu, ele experimentou, em meio a toda a dor de estar crucificado, ele experimentou inocência espiritual e teve sua consciência limpa, e não tinha como ele descer dali para voltar por uma vida de pecado. Por isso, digamos que foi até fácil para ele receber esse mandamento: não peques mais. Pode deixar, não vou nem descer daqui mais. Teve pouco tempo de santificação. O que aconteceu com esse ladrão, portanto, é uma coisa raríssima, que é o que não acontece com a maioria dos convertidos. A maioria das pessoas convertidas, após a sua conversão, terá anos de vida pela frente, para provar que a sua conversão foi genuína, para provar que a sua conversão foi verdadeira, mantendo consciência limpa, mantendo inocência espiritual, evitando o pecado. E para evitar o pecado tem que ter uma luta interna. Hebreus 12:4 está escrito: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Para lutar contra o pecado, Gálatas capítulo 5, Paulo fala, é a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, porque são contrários, são antagônicos. A santificação é uma luta interna, na qual somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Um dia Jesus estava passando e ele soube que um político corrupto anão tinha subido numa árvore. Isso é publicano, publicano é político. Zaqueu era um publicano, um político corrupto, havia subido num sicômoro, numa árvore, porque ele era pequeno demais para ver o que estava acontecendo. Mas Jesus sabia que ele estava lá em cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na tua casa hoje. Os religiosos ficaram apavorados. Como assim? Ele vai entrar na casa de um publicano? Ele vai entrar na casa de um político corrupto? Jesus foi e entrou. E ao entrar nessa casa, ele entrou na vida de Zaqueu. Ele perdoou o Zaqueu. Zaqueu experimentou inocência espiritual. Zaqueu experimentou consciência limpa. Isso que é uma real conversão, é um novo começo. Por isso Jesus chamou de um novo nascimento. É um novo começo, com uma consciência limpa. E sem que Jesus tivesse dado a Zaqueu nenhuma outra palavra, o próprio Zaqueu espontaneamente disse: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais tudo quanto eu roubei, e vou dividir a metade de todos os meus bens com os pobres. E aí Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa,
porque este homem também é um filho de Abraão. Zaqueu só está em Lucas 19, é o material de Lucas, Lucas 19, tem alunos aqui que estão aproveitando, Lucas 19, só Mateus não fala, Marcos não fala de Zaqueu, mas tem livros da história da igreja que eu já li, que dizem que depois dessa experiência, Zaqueu foi seguindo Jesus, Zaqueu estava no dia de Pentecostes, Zaqueu foi batizado com o Espírito Santo, Zaqueu participou da igreja de Jerusalém. Quando a igreja de Jerusalém foi perseguida, Zaqueu deixou todos os seus bens com os apóstolos e partiu para o deserto para orar e interceder ao Senhor, e diz que a coisa que ele mais orava, a oração que ele mais fazia era: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Isso é a biografia que a história da igreja dá sobre Zaqueu. Uma vez que ele nos deu consciência limpa, inocência espiritual, é nosso dever e nossa responsabilidade manter consciência limpa e a inocência espiritual. Paulo estava aqui sendo acusado injustamente, porque ele não praticou nada injusto. Jesus foi preso também com acusações falsas. Acusações falsas. Não foi preso por ter feito nada de errado. Se tem gente que se chama evangélico e pastor por aí, preso porque fez coisa errada, essas prisões não são perseguição contra o evangelho. Estão presos porque merecem, porque fizeram coisa errada. Pais, se seu filho ou filha fizer uma coisa errada, vocês têm que deixá-los pagar por isso e não livrá-los disso. Sabia disso? Ensina seus filhos para que não façam coisa errada, porque se fizerem terão que pagar. E se os pais tentarem encobri-los, pecam junto com eles e são condenados por Deus junto com eles. Então, Paulo aqui sendo condenado injustamente, como Jesus foi condenado injustamente, como profetas no Antigo Testamento foram condenados injustamente, como discípulos e apóstolos de Jesus, séculos 1, 2 e 3 foram condenados e mortos injustamente. Paulo estava aqui sendo condenado injustamente, e quando ele tem a oportunidade diante de um tribunal de se defender, ele diz: olha, nenhum pecado eu cometi contra a lei desses judeus que estão aqui tentando me acusar. Eu não cometi nenhum pecado contra o templo deles lá em Jerusalém. E eu não cometi nenhum pecado contra o imperador César Augusto. Traduzindo o que Paulo falou aqui, eu tenho consciência limpa. Eu tenho consciência tranquila. Eu sou inocente de tudo isso que me acusa. Eu fico escandalizado quando eu vejo essa justiça de hoje, onde pessoas que cometeram crimes, a primeira orientação que recebem dos seus advogados é se declararem inocentes, quando todo mundo sabe que não são. Mas Paulo era mesmo, Jesus era mesmo, e Deus quer que nós sejamos mesmo. Jó
era um homem que experimentou inocência espiritual e experimentou consciência limpa. Diante de tudo que ele passou, ele tinha consciência de que não estava passando por nada disso, porque tinha feito algo de errado. Jó, um homem do qual o próprio Deus deu testemunho para Satanás. Deus chegou para Satanás e falou assim: você viu, você observou o meu servo Jó? Eu imagino, a alegria, a satisfação de Deus em falar do seu servo Jó para o diabo. Testemunho que Deus deu de Jó para Satanás. Você viu, Satanás, andando nas suas andanças aí pela terra, você viu o meu servo Jó? Porque não existe na terra ninguém igual a ele. Homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 qualidades de Jó, exaltadas pelo próprio Deus, não por homens. Repita comigo: justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É assim que tem que ser pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor. Consciência limpa, inocência espiritual e trabalhar dia a dia para manter, porque o diabo e o mundo vão tentar te sujar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Glória a Deus.